no jeito de ser professor, falar de droga. Mostra uma saída, mostra um caminho aí, tá? E aí? Cultura, educação, livros, escolas, crocodilagem demais, vagabundas e drogas. A segunda opção é o caminho mais rápido e fácil. A morte percorre e a mesma estrada é inevitável. Planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo o versículo, leia, se forme, se atualize e decore. Antes que os racistas otários, fardados de cérebro atrofiado, os seus miolos estourem, estará tudo acabado. Cuidado. O negro a menos contarão com satisfação qualquer nossa destruição que eles querem, física e mentalmente, e o mais que puderem. Você sabe do que estou falando. Não são um dia nem dois, são mais de 400 anos. Filho, é fácil, qualquer um faz, mas criá-los, não, você não é capaz. Ele nasce, cresce, e o que acontece? Sem referência a seguir, você terá que ouvir. Um mau aluno na escola, certamente ele será mais um menino confuso no quarto escuro da ignorância. Se o futuro é das crianças, talvez um dia de você ele se orgulhará. Você ter duas saídas, ter consciência ou se afogar na sua própria indiferença. Escolha o seu caminho, ser um verdadeiro preto, puro e informado, ou ser apenas mais um negro limitado. Negro limitado. Escolha o seu caminho. Então a gente vai começar, né? Primeiro, agradecer o Brau, né, pela disponibilidade. A gente tem essa honra de poder conversar um pouquinho sobre cultura, educação, né? E principalmente esse ano que a gente está sofrendo várias perdas, né? Infelizmente, essa semana teve um menino também que até participava com a gente da capoeira, né? Que faleceu, que é o Marcos, né? Foi a vida tendo essas coisas, a gente vai crescendo. Às vezes a falta de oportunidade, né? Às vezes um deslize nosso, a gente acaba perdendo a vida, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Então, a proposta dessa atividade, né? A gente faz essa entrevista com o Brau para falar sobre a importância da cultura na formação crítica nossa, né? Através das músicas, né? Da dança, da cultura, a gente consegue ter uma visão mais crítica sobre o mundo. Então a gente vai levantar ideias, reflexões, né? Somente nesse contexto atual, que a gente tem vários retrocessos, tanto na política quanto na sociedade, né? A gente está vivendo num momento muito louco. E o livro do Racionais, né, se tornou literatura obrigatória nas universidades, né? Então isso pra gente da periferia é uma coisa legal, porque a gente, quando tentar lá o vestibular, a gente vai estar, pô, isso aqui eu conheço, já ouvi falar, né? Então pra gente vai ser muito legal isso aí. O ministro da Educação agora, né, a gente está tendo teve um ministro que já saiu, o outro também que está todo atrapalhado, nem conta consegue fazer direito, mas é um cara que está cortando verba das universidades e também verba das escolas, né? Isso a gente fica menos atividade cultural e menos investimento, né? E aí a ideia, que a gente trabalha muito com o Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire ele trazia a cultura da própria pessoa para que ela pudesse se alfabetizar. Então ele falava sobre a realidade dele. Então com a música a gente também tem muito disso, que a gente consegue se enxergar. A gente montou aqui um painel com algumas frases, né, que é da música do Racionais, e para que a gente possa assimilar melhor. Muita das matérias que a gente não consegue falar, para que eu vou aprender isso, né? É assim na escola? Uhum. Né? Então a gente não tem conexão com a nossa realidade. Então através da música e da cultura a gente tenta fazer. Quando a gente fala, por exemplo, ali a gente colocou na matéria de história: Ei, senhor de engenho, eu sei bem que você é. Então isso a gente vai falar de senhor de engenho, que está falando sobre as plantações, sobre a escravidão. Isso tem muito a ver com a capoeira, né? Então a gente faz sempre aquela reflexão que a favela é um antigo quilombo, né? Então, e a Casa Grande é como se fosse o quê? As mansões, os prédios, né? Então a gente, na verdade a luta é a mesma, mudou só o cenário, né? Então a gente continua nessa mesma
batalha. E tem essa questão da educação com a escolarização. A gente não aprende educação só na escola, né? Então a educação é uma coisa bem ampla, né? Então, antigamente, os negros não podiam frequentar a escola. Os negros não podiam saber ler. Porque os negros já trabalhavam, sabia todo o meio de produção. Se ele soubesse ler, ele podia ser um protagonista, né? Então a ideia da escravidão é sempre deixar a gente como menos. E aí, como eu estava falando do Paulo Freire, né? Ele tem uma frase que ele fala assim, ó, não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com o trabalho. Então a gente tem que ter uma educação que ajuda a gente a pensar, não só reproduzir, né? Então a linha do Paulo Freire é essa linha mais horizontal. Essa questão da roda que a gente tem na capoeira é uma questão que vem desde a cultura africana, né? Do saber compartilhado, não tem quem sabe mais, quem está na frente. Todo mundo está trocando aqui, todo mundo está de igual, a questão horizontal. E na escola trabalha só com uma das inteligências, que é a inteligência lógico-matemática. 2 mais 2, 4. Né? Então, e tem essa foto aqui, fala, ó, aqui tem um macaco, né, um pinguim, um elefante, um peixe e uma cabra. Aí fala assim, ó, para que essa seleção seja justa, todos passarão por uma prova de subir na árvore. Vocês acham que todo mundo vai conseguir subir na árvore? Não, né? O elefante já era. O elefante já era. Então, isso daqui mostra como que está na escola. Porque na escola a gente trabalha só com essa inteligência lógico-matemática. Tem um cara que falou que existe inteligências múltiplas, várias inteligências. Então, inteligência musical, tem a inteligência corporal, tem a intrapessoal, que é você conhecer você, né? E a interpessoal, que é você lidar bem com as pessoas, saber lidar com pessoas. Então tem vários tipos de inteligência. Só que na escola a gente trabalha mais uma, né? Então a inteligência musical, que a gente poderia fazer o quê? Que nem música, né? O Brau fez música. Então a ideia agora é a gente abrir para essas perguntas, né? Então cada um, a gente colocou algumas perguntas norteadoras e vocês vão fazendo uma pergunta, vai surgindo, aí pode ir perguntando, certo? Então a primeira pergunta, né? Então, ó, dentro das inteligências múltiplas, temos a inteligência musical, né? Uma pergunta pro Brau, né? Se ser preto é assim, ir pra escola pra quê? Então, boa tarde. Essa pergunta que eu faço dentro da letra, assim, na entrelinha, é como se fosse uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, que a gente faz quando a coisa fica muito difícil, né? Era uma observação minha social, assim, da quantidade de alunos negros que saem da escola, que não é evasão escolar, né? Por que a criançada negra não se adaptava à escola, não conseguia continuar os estudos até uma faculdade e tal? Pelo passado e pelo que a gente já vem trazendo do nosso passado, da nossa família. Não vai conseguir, não vai chegar, não vai dar certo, não tem ninguém aqui perto de mim que conseguiu, eu também não vou. Entendeu? Então é aquela pergunta que você faz assim, ir pra escola pra quê, né? Se meu instinto é ruim, eu não consigo, todo mundo fala isso. Que eu sou um cara ruim, que eu não vou, que não vai virar, porque ele nunca virou. Então é como se fosse um questionamento que eu faço. Parece que eu tô falando que não é pra ir pra escola. Mas na verdade isso causa um questionamento dentro da criança também, da pessoa que tá ouvindo. Essa leitura crítica. Ir pra escola pra quê, né? Não, mas tem que ir pra escola. Por que o Brau falou isso? Porque muita gente tem no inconsciente essa coisa de não vou conseguir, não vou, tá difícil pra mim, não vai dar, vou desistir e tal. Todo mundo fala que eu sou mal, que eu sou isso, que eu sou aquilo e eu não vou conseguir. Então na verdade aquilo ali, eu vejo muita gente quando você fala uma frase dessa, eu vejo muita gente incluído nela, vivendo aquela realidade ali. De sair, de não ter coragem de continuar.
e a desmotivação, ou a falta de motivação para continuar a estudar, né? Sim. Era sobre isso que eu queria falar. Vocês já tinham pensado nessa letra, nesse ponto de vista? É difícil o jovem ele imaginar, ele se apegar nessa linha ou determinar uma linha assim. Tem muita, é que falam, as letras falam muitas coisas, né? Uhum. Então tem algumas coisas que falam que a gente fala mais alto ou fala mais vezes. Então o jovem se apega naquelas coisas que você fala mais alto e mais vezes. Sim. Agora ao passar do tempo, assim, eles vão, algumas coisas que é falado, eles vão questionar, igual você fez agora. Por que o Brau falou isso? Sim. Eu tinha tido essa leitura, mas eu vejo também um lado assim, eu já trabalhei com o pessoal de medida socioeducativa, né? Os moleques cometem uma infração, vai para a Fundação Casa e tal. E aí eles, às vezes, até essa letra, eles falam assim, pô, é isso mesmo, porque ele falou alguma coisa que eu sinto, né? Ir pra escola pra quê? Porque se eu já repeti um ano, eu já tô atrasado e isso... não tem sentido. E nesse livro aqui, a População Negra e Escravismo, Educação no Brasil no século XIX e XX, ele fala sobre isso, porque os negros foram incluídos na escola, mas a escola ele tem esse modelo, né, militarizado, né, que a gente colocou até aqui, né? Então, por exemplo, a escola é a cadeia, né? Então a estrutura é autoritária, Você tem que usar uniforme, É preciso ficar em silêncio, né? Não há como influenciar na decisão tomada, não há como influenciar. Então, a gente fez essa comparação e até a frase do Sabotagem, né? Fala que criança na escola é Hitler na tendência. Eu tinha tido essa percepção dessa provocação, né? Tanto que o Sabotagem fez, quanto que você também fez. E da gente também trazer a importância da educação popular, né? A educação falando a educação diferente da escolarização, que às vezes a escola quer que você o cara que quer usar um boné não pode usar o boné, então você tira a identidade dele. Não, gosta de usar boné, gosta de usar uma bandana. Sim. Então você tem que usar, todo mundo tem que ficar com a mesma roupa, né? Então isso parece que é tipo uma preparação para quando crescer. Sim, já militarizado. Ir pra cadeia, certo? Mas a provocação foi essa, eu tinha entendido desse ponto que você explicou, mas é pra gente refletir, certo? Aí a gente vai abrir com o pessoal aí. Quem vai ser a primeira? A Duda? Fazer uma pergunta pra você. Você já estudou até que série? Então, eu não sou um bom exemplo nessa parte. Eu estudei até a 8ª série só, né? Precisei parar pra trabalhar. E aí entrei no mundo da música também. Tava sem roupa, sem sapato, sem dinheiro, sem desempregado. E aí eu tive que optar por trabalhar e comprar roupa, viver a vida ou estudar. Na época eu não tinha quem me influenciasse, ao contrário disso. Minha mãe trabalhava muito e eu tomava quase todas as decisões por conta própria. Assim. Mas eu deveria ter continuado a estudar. Você repetiu alguma vez? Repeti na 7ª série. Na 7ª série me envolvi também tive a minha fase difícil, né? Na 7ª série acabei envolvendo com os moleques e aí nós repetimos tudo junto, entendeu? Agora, você fez alguma faculdade ou tem vontade de fazer? Tenho vontade de fazer faculdade. Mas a faculdade é muito importante você fazer, apesar que a faculdade no Brasil, o ensino no Brasil é muito elitizado. O ensino no Brasil não é uma coisa para o rico, né? Então é uma falha que o Brasil tem. O Brasil tem essa falha de não dar faculdade para os jovens, para todos os jovens, né? Só com uma classe privilegiada. De repente a faculdade pública, que é a USP, só entra lá quem é mais bem preparado nas escolas particulares. Entendeu? Que é o contrário do que deveria ser. A USP deveria ser uma faculdade para escolas públicas. Uma faculdade gratuita para os alunos egressos da escola pública. Não, a USP, o concurso para entrar na USP é muito difícil. Automaticamente, só quem sai da escola particular consegue passar, a grande maioria, e entrar na USP. Entendeu?
Mas eu pretendo sim, eu acho que estou quase passando da idade, mas nunca é tarde. Você já calculou algo? Na minha idade nesse ano que eu repeti, foi justamente por isso. E você já brigou na escola? Você já Brigava? já briguei, né? Tive que me defender, né? Sim, mas eu não era o briguento da escola, não. Era bem normal, comum. Sim, tinha os caras lá que eram briguentos mesmo, não era o meu caso. Naquela época lá, qual matéria que você mais gostava de fazer, tá ligado? A matéria que eu mais gostava era arte, educação física e história. E inglês um pouco. E a que eu menos gostava era matemática, né? Eu fiquei em recuperação vários anos em matemática. Tinha uma coisa interessante na minha fase que era assim, interessante entre aspas, não muito interessante. Eu não consegui me concentrar na aula de matemática. A matemática tem que se concentrar muito. Se você virou para cá, você perde o raciocínio e você não consegue terminar a conta. E quando eu passei para o ginásio, que é a quinta, sexta, sétima, que entraram outras matérias que principalmente da oitava para a primeira série colegial, eu não consegui entender biologia, eu não consegui entender química e não consegui entender química, biologia e tem uma outra lá que faz muita conta, eu não consegui. Qual? Não. Eu não consegui entender. Não consegui entender. Então eu tive muita dificuldade com matemática. Por que eu falo que era? Porque na minha fase a gente não comia direito. A gente não se alimentava bem, entendeu? Era um outro país. Naquela época a alimentação era muito cara. E era eu e a minha mãe só. E o que ela ganhava assim, o que ela ganhava, a gente mal conseguia se sustentar, entendeu? Então, invariavelmente, eu estava com fome na escola. Eu sentia muita fome. E aí eu não conseguia aprender, entendeu? Porque você com fome, você não se concentra. Entendeu? Você com fome, você não consegue se concentrar. E você desvia o olhar, entendeu? Você vai tentar procurar alguma coisa para te distrair, para te divertir, para livrar a fome. Se você ficar olhando para a professora falando, você desinteressa, com fome. Agora, bem alimentado, você consegue se concentrar mais, você consegue focar. Onde você tem dificuldade, você presta atenção e tenta entender. Eu não consegui entender. Não consegui. É uma coisa da minha época, mas eu sou bem mais velho que vocês. Né? Hoje no Brasil a fome não é o problema. Não é o maior problema no Brasil, não é fome. Na minha época era fome, entendeu? Muita gente não tinha o que comer. Inclusive perto de mim, assim, meus amigos e tal. Tem, tipo, na letra dessa música tem um trecho que fala, problema com a escola tem 1000 fitas. Aí, tipo, quais eram os problemas que você tinha? Então, quando eu falo ali, eu falo de mim e falo do contexto geral, de nós todos. Sim. Eu não falo só de mim. Eu também tinha meus problemas, mas em volta de mim tinha muita gente com problema. Problema de aprendizado. Nessa lista, quando eu Problema vi, de eu ficava, aprendizado. Porra, é meu leto, acontece comigo, acontece com ele, acontece com o outro. Então, quando eu, por exemplo, Nego Drama, né? Essa é Nego Drama. Quando eu falo essa coisa, problema com a escola, eu tenho 1000 filhos, eu falo de mim, mas eu falo de milhões de pessoas que tem problema com Vários. com muita gente em volta de mim, inclusive, não lá longe, no Ceará ou na Bahia, em Pernambuco, aqui em São Paulo, a nossa periferia próxima. Entendeu? Então eu quero dizer o quê? Que eu tinha problema em casa, eu não tinha vontade de ir para a escola, eu me sentia preso, tinha fome, não conseguia aprender e tudo ia ficando chato. Então, para mim entender que a escola era útil para mim, eu demorei muito. Eu enxergava a escola como uma prisão, como você falou da cadeia. Puta, tem que ir pra escola. Hoje eu vejo alguns alunos que vão para a escola porque tem prazer de ir para a escola, porque consegue aprender, consegue entender. Qual a mensagem que você tem para as crianças e adolescentes de hoje? Então, a maior mensagem é estudar, cara. Você estudar realmente é uma coisa que é muito pra você, entendeu? Você não tá... É como se você tiver um copo de veneno aqui e um copo de vitamina aqui, você não vai no veneno. Aqui é burrice, ignorância, desemprego, abandono, esquecimento.
tudo que você não quer para você e nem para ninguém. E aqui tá, é a escola, é o seu futuro, é o seu autoconhecimento, conhecimento sobre o mundo, e é o que vai te dar condições de lutar pela sua sobrevivência, a sobrevivência do seu filho, da sua família agora, da sua mãe, da sua irmã, depois seu filho, entendeu? Se você não estudar, vai ficar muito difícil, entendeu? O mercado de trabalho ele é exigente e ele, quem não tem realmente instrução, não estudou, vai ganhar mal, vai ser maltratado, vai ser desrespeitado, vai ser explorado, vai ser maltratado e vai maltratar as pessoas também. Porque se você é maltratado, você acaba maltratando todo mundo também, entendeu? Então eu vejo que muita gente sofre por não estudar, por não ter escolaridade, não ter instrução. Muita gente sofre. Por exemplo, minha mãe não sabia ler nem escrever. Sofreu muito. Porque na geração dela, estudar era luxo. Era luxo. Poucas pessoas na época dela, lá no interior da Bahia, poucos estudaram. E ela não era exceção, ela também não estudou. Ela sofreu a vida toda. Lavou banheiro de geral. Não que lavar banheiro seja uma profissão que não mereça respeito. Merece todo o nosso respeito. Se ninguém lavar o nosso banheiro, quem vai lavar? Se ninguém lavar o banheiro do restaurante, quem vai lavar? Para que as pessoas possam frequentar o restaurante, alguém tem que lavar o banheiro. E no estádio, nas casas, minha mãe lavou muito banheiro. Mas não era a profissão que ela queria, eu sei disso. Ela reclamava. Então ela exigiu que eu fosse para a escola. E na minha geração, chegar até a 8ª série era bastante. Na minha época, a 8ª série era bastante coisa. Meus amigos paravam na 2ª série, primária, 3ª, 4ª série. Muitos não estudavam, iam para a porta da escola e voltavam, pararam na 1ª. Não chegaram a se alfabetizar, não chegaram a entender o que estava escrevendo. Escreve mal e lê mal. E a mãe exigiu que pelo menos eu terminasse até a 8ª. Com dificuldade eu consegui terminar.